Olá pessoal, paz de Cristo, que bom ter você por aqui, que bom que você apertou o play. Nós estamos caminhando no capítulo 17 do Evangelho de João, naquilo que é conhecido como oração sacerdotal de Jesus. Jesus está prestes a encontrar a cruz, mas antes de se entregar em sacrifício, ele ora com seus discípulos. E é essa maravilhosa oração que nós iremos nos deleitar daqui para frente. Hoje nós leremos o versículo 1, a primeira parte que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Até aqui. A reflexão que nós iremos fazer hoje é nessa primeira declaração de Jesus em oração. Ele olha aos céus e diz: Pai. Deus é Pai. Bem, isso pode também se tornar claramente uma pergunta. Deus é Pai? Mas para as pessoas eu acho que isso é algo que já se tornou muito comum de se falar. As pessoas falam por aí: Deus é Pai, não é padrasto. É que a gente ouve. Os cristãos, na sua maioria, chamam Deus de Pai. A oração do Pai Nosso é muito famosa, por exemplo. Mas será que nós sabemos o que nós estamos dizendo? Nós sabemos as implicações de acreditar nisso? Na verdade, essa declaração nos traz um questionamento mais profundo. Qual a sua visão de Deus? E é importante considerar que a visão e o conhecimento que nós temos de Deus nos molda. Por isso, é necessário saber quem Deus é. Mas como exatamente acontece isso, João? Essa coisa de Deus ser Pai. Queridos, o próprio Deus se revela como Pai na encarnação do Filho Jesus. Pois se há uma filiação, há também uma paternidade, ambas eternas. Mais para frente nós falaremos sobre o conhecimento de Deus e da vida eterna. Mas já de cara nós podemos perceber que existe uma maneira correta de conhecer a Deus, por meio de Jesus. Mas como Cristo se revela? Como Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos a declaração de que no princípio era o Verbo e que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. E que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que nós vimos a sua glória. Que o Filho unigênito que está no seio do Pai revelou a glória de Deus em si mesmo. Essa é a realidade sobre esse relacionamento familiar do Pai e do Filho. O mundo é criado como um presente para o Filho que o Pai ama. Assim como o mundo renovado também é dado de presente ao Filho. O herdeiro, o primogênito. Essa é a linguagem bíblica sobre Jesus. Toda a alegria do Pai, todo o prazer do Pai está no Filho. E então eles são um. Entrelaçados no amor do Espírito Santo. Bem, isso pode parecer confuso, eu sei, porque nos denota a Trindade. E dizer que Deus é uma trindade não soa tão bonitinho quanto dizer que Deus é amor, né? Quando a gente pensa na trindade, parece algo muito difícil de entender. Sempre a gente pensa nisso. E a gente cria, então, alguns exemplos para entender. O pessoal usa o ovo, usa os 3 estágios da água, e até aquele brinquedo Head Spinner, o pessoal já fez associação. Mas parece que isso não ajuda tanto quando a gente pensa sobre isso. E no fim, nós podemos pensar: como que eu poderia desfrutar e amar um Deus tão estranho ou tão misterioso assim? Mas a chave da resposta está no versículo 3 do capítulo 17. A vida eterna está no conhecimento de Deus. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Mas aqui a gente já percebe que o conhecimento de Deus e da sua identidade é tudo. É isso que faz com que o cristianismo seja único. Quando nós perguntamos às pessoas se elas conhecem Deus, achamos que é fácil associar a identidade de Deus com aquilo que nós pensamos. Pecadores que a gente é, né? A gente tem muita propensão a criar imagens de Deus segundo as nossas próprias imagens e as nossas próprias concepções. Por isso que muitas vezes a gente não consegue distinguir Deus entre todos os outros deuses. Então a gente acaba dando respostas muito pequenas. Quando a gente começa na nossa mente, nós podemos alcançar muitos problemas. A gente pode, por exemplo, ver as coisas criadas ao nosso redor. Não é difícil dizer que Deus criou essas coisas. Porque criou mesmo. Então a gente pode conceber Deus como criador em si mesmo. Mas se você concebe a identidade de Deus como criador, você vai chegar à ideia de que Deus então precisa da criação para ser Deus. Deus pareceria muito fraco, porque ele necessitaria de alguém para ser algo na sua identidade. Você também pode pensar que Deus então é na sua identidade alguém que impõe as regras. Mas como seria a sua relação com ele? Se é ele que impõe as regras e pronto, o que nos resta então é que a gente tem que viver para cumprir essas regras. Gente, a gente precisa dar bem atenção para aqui.
Só existe um caminho para conhecer a Deus. Não é na nossa mente, não é nas nossas concepções. O único caminho para conhecer a Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 3, é isso que nós vemos. Jesus não é uma adição a Deus. Jesus é a revelação única e exata do próprio Deus. Agora pense no fato de Jesus ser o Filho. Ser filho implica na existência do Pai. E é isso que acontece no batismo de Jesus, por exemplo. O Filho amado é abençoado pelo Pai com o Espírito. E a identidade de Deus é revelada. Antes de criar, antes de existir qualquer coisa, esse era o Pai que amava o Filho, na pessoa do Espírito. Um movimento profundo de Deus, cheio de amor inexplicável e inimaginável. Por Deus ser essencialmente Pai, isso quer dizer que tudo o que Ele fez ou faz expressa uma paternidade amorosa. Ele cria como Pai e Ele governa todas as coisas como um Pai. Ele não usa essa identidade apenas quando Jesus está na terra. Jesus é o Filho eterno. Por isso que a paternidade de Deus também é eterna. Agora então, chega à conclusão comigo de que a maneira de Deus de criar, sustentar, prover e governar todas as coisas é totalmente diferente de alguém necessitado ou de alguém que coloca as suas regras como um fiscal dos céus. Quando a gente entende isso, o medo se vai, a falta de segurança se vai. Nós nos deleitamos nessas palavras de Jesus e elas fazem sentido para nós. Deus é Pai e Deus é um Pai amoroso, um bom Pai. Bem, o que muda com isso? Pai é uma pessoa que dá vida, que gera filhos. Se Deus é eternamente Pai, então Ele é inerentemente expansivo e doador de vida. Ele não gerou pela primeira vez quando decidiu criar. Desde a eternidade Ele tem dado vida. E esse amor agora transborda para os discípulos de Jesus. É isso que a Escritura afirma com a verdade de que Deus manifestou o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho. Ser pai significa amar, dar vida, gerar filhos. E por toda a eternidade, esse Deus estava amando, doando vida, se deleitando no Filho. Assim como também recebendo amor perfeito no Filho, no Espírito Santo. Então o segredo do universo é revelado a nós aqui. O Pai encontra sua glória e identidade no Filho. O Filho é a expansão exata do próprio ser do Pai. E o Espírito é a união profunda e amorosa das três pessoas no ser de Deus. Pense nessa união amorosa do Pai, Filho e Espírito. O Pai é essencialmente doador de vida e amor santo ao Filho, vindos do próprio Espírito. Portanto, então é natural criar e gerar vida. E esse amor é tão profundo que transbordou, se expandiu e continua se expandindo e transbordando até nós. É por isso que Jesus ora, como nós veremos mais para frente, para que esse amor eterno e insondável continue nos alcançando e se expandindo. Para nossa segurança, o Pai entrega toda a sua glória ao Filho. E então Ele envia o Filho para compartilhar dessa plenitude, alegria e amor conosco. Não com conceitos ou dados, informações ou emoções, muito menos códigos, mas no fato de que nós podemos ter o amor do Pai por meio do Filho. Nós somos imersos na natureza do amor de Deus por meio do Espírito. Romanos diz isso. Nós começamos a compartilhar da pessoa de Deus. O grande propósito do universo é glorificar a Deus na sua revelação amorosa, infinita de beleza que a Trindade tem. Isso quer dizer então que não é suficiente desfrutar da criação apenas. É necessário urgentemente participar do propósito relacional da criação de todas as coisas. Mas o que a gente precisa para entrar nisso? Nós precisamos ser igualmente filhos, isto é, adoção. O que Deus faz por meio do Evangelho, na obra de Cristo Jesus, é adotar pecadores perdidos para transformar eles em filhos, lavando-os e os purificando no sangue precioso de Jesus. Nós estamos na oração sacerdotal de Jesus, gente. E Ele é o grande sacerdote mesmo, Ele é o sumo sacerdote. Aquele que nos aproxima desse Pai amoroso. Não porque há algo de bom em nós, ou algo que Ele olharia em nós e que faria com que Ele nos amasse. Na verdade, o que nós merecíamos era o inferno, o abandono. Mas a realidade do Evangelho é que Jesus suporta o inferno e o abandono do Pai na cruz, para que órfãos
pudessem encontrar um lar. E não simplesmente um lar, mas também se tornar herdeiros juntos com Jesus, o verdadeiro Filho. Quando colocamos nossa confiança, nossa vida em Jesus, abandonamos os nossos pecados e abraçamos a vida de arrependimento, construindo toda a nossa vida, nosso fundamento em Jesus, nós obtemos a verdadeira identidade. Filhos amados, o Pai então nos ama. O mundo não pode me definir. Nem eu mesmo preciso continuar numa busca incessante por me encontrar ou me definir ou ser quem eu sou. As minhas conquistas, as minhas derrotas, as minhas feridas, os meus pecados, eles não podem dizer mais quem eu sou. Porque em Jesus eu encontrei a minha verdadeira identidade. Eu sou amado pelo Pai. Para aqueles que estão em Cristo, talvez o mundo jamais os olhará como os primeiros ou os melhores ou os escolhidos. Mas no plano da salvação, eles foram encontrados. Eles não são mais estranhos. Eles não são mais órfãos. Eles são filhos. Bem, eu sei que nem todas as pessoas se emocionam com a ideia de Deus ser um pai. Para muitos, as experiências pessoais de pais indiferentes, de que abusaram ou que foram autoritários, fazem com que esse pensamento seja difícil e não se relaciona bem com essa ideia. Para algumas pessoas, o poder paternal não foi usado para cuidar, para proteger, para abençoar, mas para entristecer, para abandonar, para corromper. Mas apesar e acima disso, Deus não é pai porque copia os pais terrenos. Ele não é a versão mais forte do seu pai. Transferir as falhas dos seus pais para ele é incoerente. Na verdade, os pais da terra é que deveriam refleti-lo. Mas se em algum momento não houve isso, Deus continua sendo um pai real e amoroso, que promete que as lágrimas serão enxugadas em Jesus. Todos nós, eu e você, vivemos para encontrar o amor. Falamos disso no último vídeo sobre João. Nós corremos e corremos e nos cansamos, porque no fundo, tudo que nós só queremos ouvir é eu te amo. Queremos algum retorno, algo que nos dê satisfação. Procuramos esse eu te amo em tantas coisas e lugares, no trabalho, no dinheiro, no sexo, no poder, na beleza, nas pessoas, nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes nós só queremos ouvir um eu te amo de alguém ou de um pai. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas pode nos dar ou dizer um eu te amo definitivo e absoluto. Mas se eu te disser que existe o eu te amo definitivo e absoluto, quando Cristo nos encontra, os nossos olhos então olham para Cristo, o que ouvimos e definitivamente é posto como um selo sobre o nosso coração é eu te amo. Pois em Jesus encontramos a profundidade do verdadeiro amor doador e perfeito do Pai. E nunca mais precisamos gastar e cansar nossas forças em amores que não sustentam. Jesus começa a sua oração com a declaração perfeita, Pai. Nosso coração então pode descansar, sabendo que existe mesmo um Pai, existe amor, existe vida eterna e abundante nele mesmo. Eu espero que você continue lendo o texto e medite nessas palavras mais e mais. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê por aí. Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Fique na paz.